Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o nome do Espírito Santo. E por que eu escolhi este tema, o nome do Espírito Santo? Eu estive assistindo um certo debate no YouTube que envolvia um trinitarista e um testemunho de Jeová. E o testemunho de Jeová, ele levantou a seguinte objeção contra o trinitarista. Sabemos o nome do Pai e sabemos o nome do Filho, mas qual é o nome do Espírito Santo? E eu ouvi aquela objeção e achei muito interessante e resolvi fazer um vídeo falando sobre o nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Bom, você daria essa resposta. O nome do Pai é Javé ou Jeová? O nome do Filho é Jesus? E o Espírito Santo não tem nome. Errada esta resposta. Essa resposta está errada. E não só porque você diz que o Espírito Santo não tem nome. Ok, mas eu vou lhe mostrar como ela está errada. Mas vamos para Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz o seguinte, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome. Veja que esse nome tem um artigo, no grego tem. Nas nossas traduções não tem mais, na leitura grega tem to-onoma, o nome. Então trata-se de um nome específico, não é qualquer nome, mas é um nome específico. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu fizer a pergunta para você qual é o nome do Pai, você vai dizer, é Jeová. Se eu faço para você a pergunta qual é o nome do Filho, você vai dizer, é Jesus. E se eu faço para você e qual é o nome do Espírito Santo, você vai obviamente ficar calado, como a maioria fica. Mas eu quero lhe mostrar como o nome do Espírito Santo existe nas páginas da Bíblia Sagrada. Primeiro, nós vamos tratar aqui sobre o nome de Deus, ok? Convido a você para lermos em Êxodo, capítulo 3. Olha o que diz, Êxodo 3, versículos 14 a 15, o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou, vou começar do 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e eles disserem, o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, aqui eu quero chamar a sua atenção, o Senhor. Veja, esta palavra Senhor, ela está grafada em letras maiúsculas, Senhor. Todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor escrita em letras maiúsculas, aqui é uma tradução do tetragrama Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome sagrado, o nome de Deus. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia Sagrada o vocábulo Senhor com letras maiúsculas, é a tradução do tetragrama Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome inefável, o nome da divindade, o nome de Deus. Então aqui diz, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração
em geração. Então aqui nós encontramos Deus falando com Moisés e proclamando o seu nome, Yahvé ou Jeová, que é escrito no hebraico com 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei. Eu quero dar aqui mais uma explicação. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, o tetragrama. No lugar, eles pronunciam Adonai, ou o Eterno, ou simplesmente o nome, que no hebraico é Hashem. Ok, queridos? Então eu quero que você guarde o seguinte: qual é o nome de Deus? Vamos aqui, é Jeová. Por conveniência, vamos dizer que lê-se o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Vamos, por conveniência, entenda. Por conveniência, nós vamos adotar aqui a pronúncia para o tetragrama. A pronúncia será Jeová ou Javé. Ok? Se você preferir Jeová ou Yahvé, tudo bem. Fique à vontade. Tá bom, irmão? Então, o nome de Deus é Yahvé. Guarde bem isso em mente. Apocalipse, Êxodo 15, 3. Olha aqui mais uma vez. Êxodo 15, 3. Yahvé é homem de guerra. Yahvé é o seu nome. Êxodo 15, 3. Yahvé é homem de guerra. Yahvé é o seu nome. Então, nós vemos aqui que o nome de Deus é Yahvé. Yahvé é homem de guerra. Yahvé é o seu nome. Êxodo 15, 3. Agora, a minha pergunta é: já sabemos o nome de Deus, que é Yahvé. Quanto ao Espírito Santo, que é o que nós temos em questão, é o que eu quero saber e é o que nós estamos trabalhando. Qual é o nome do Espírito Santo? Porque conforme contra-argumentam os antitrinitaristas, e diga-se de passagem muito bem, quando nós lemos Mateus 28, 19, batizando todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto os antitrinitaristas, eles dizem o seguinte: Pai é nome? Não. Filho é nome? Não. Espírito Santo é nome? Não. E nós também concordamos. Nós trinitaristas, nós sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo também não é nome. Então, eles argumentam o seguinte: se o Espírito Santo é um ser pessoal, ele tem que ter um nome, porque Espírito Santo não é nome. Muito bem, mas o fato de em Mateus 28, 19 não se está mencionando diretamente, entenda isso, o nome do Espírito Santo, isso não prova que ele não seja Deus e que ele não seja um ser pessoal. Onde é que em Mateus 28, 19 também está se mencionando diretamente o nome do Pai? Onde é que nós temos também o nome do Filho? Não temos, mas você pode responder: mas o nome do Pai é Yahvé, o nome do Filho é Jesus, e o nome do Espírito Santo não se encontra. Será? Primeiro eu quero lhe corrigir. O nome do Filho não é Jesus. Jesus é o nome humano do Filho. E aqui eu quero já chamar a sua atenção. O nome humano, o nome do homem, do Filho encarnado, do Deus encarnado, quando Deus tomou a forma de homem, quando Deus se encarnou, quando Logos se fez carne, então na sua condição de homem, na sua condição de carne, foi-lhe dado um nome, Yehoshua, ou Yehoshua, que traduzido é Jesus, no grego é Jesus. Então, este nome, Jesus, ou Jesus, ou Yehoshua, ele é o nome humano de Deus. Mas nós vamos aqui, estamos tratando do nome divino de Deus. E eu quero lhes dizer de agora que o nome divino de Deus, que é Yahvé, este nome
ele pertence à divindade. Em outras palavras, esse nome ele é da Trindade. O nome Yahvé, ele não é apenas do Pai. Ele também pertence ao Filho e, consequentemente, ao Espírito Santo. Aqui eu já estou lhe respondendo. O nome do Espírito Santo é Yahvé. Professor, pois prove. É para isso que eu estou fazendo este vídeo, tá bom? É para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vamos aqui para o Novo Testamento, né? 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. Olha o que diz. Eu vou lhe provar agora como o nome do Espírito Santo é Yahvé, que é grafado pelo tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei. Vamos aqui, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor, no grego aqui, para Senhor, nós temos Kyrios. Eu quero só lhe dar essa explicação. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, ok? Mas quem escreveu o Novo Testamento, não vou defender aqui a questão se foi Paulo, se não foi, mas eu quero lhe dizer o seguinte, mas vamos lá, Paulo. A questão aqui é Paulo. Paulo, ele que escreveu as cartas em grego, mas ele conhecia o hebraico, ele conhecia o aramaico. E só para que você tenha ideia, o tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei, ele foi traduzido pelos 70 do hebraico para o grego, ok? Ele foi traduzido para ou por Kyrios. Então, quero deixar bem claro, tanto o nome Adonai, que é um outro nome substituto para Deus, porque os judeus eles não pronunciam o tetragrama, então no lugar eles falam Adonai. Então, os 70, tanto o tetragrama como o nome Adonai, eles são traduzidos por Kyrios, que é Senhor. Quando nós chegamos no tetragrama, como eu já expliquei, que é o nome verdadeiro de Deus, o nome inefável, impronunciável, o nome santo, então, nas nossas Bíblias, em português, nós lemos Senhor com letras maiúsculas. E quando nós encontramos Adonai no hebraico e traduzimos para o português, nós traduzimos Senhor, mas apenas o S, o primeiro, é letra maiúscula, o resto é minúsculo. Então, por que fazemos isso? Para você diferenciar, para você conhecer onde Senhor é o nome inefável, o nome santo de Deus, o nome impronunciável. Quando você vê Senhor com letras maiúsculas, você vai ter em mente que ele é o tetragrama. Quando você vê Senhor apenas com a primeira letra maiúscula, você vai entender que ele é Adonai, o nome substituto de Deus, ou o segundo nome, o nome que pode ser pronunciado pelos judeus e que eles pronunciam. Ok, meu irmão? Então, mas onde é que eu quero chegar? Visto que ambos os termos, tanto o nome inefável como o nome substituto Adonai, são traduzidos por Kyrios no Novo Testamento, e aqui nós temos Senhor, mas eu quero lhe dizer que Paulo, quando chama Jesus de Senhor, ele está invocando o nome sagrado. Repito, quando Paulo diz para nós há um só Senhor, que é Jesus Cristo, ele tem em mente ali o tetragrama. Ainda que ele pronuncie, vamos aqui para a língua original de Paulo, o aramaico, ou hebraico, ainda que ele diga Adonai, mas o que ele tem realmente em mente é o nome sagrado e impronunciável de Deus, o tetragrama, Yud-Hei-Vav-Hei. Então, quando nós encontramos nas páginas do Novo Testamento, como nós estamos encontrando aqui, ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor que, em questão, é o nome de Deus.
tá bom? Tenha em mente isso. O Senhor, aqui em questão, segundo os Coríntios 3,17, é o nome de Deus, é o nome inefável. Não pense que Senhor aqui é apenas um termo de respeito, é um Senhor apenas usado para, vamos dizer, pessoas de respeito, de autoridade. Não, o Senhor em questão aqui, a palavra Senhor, no grego é Kyrios, que no hebraico é a tradução do hebraico Yahvé, que é grafado pelo tetragrama, ok? Então, ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Veja bem, meus irmãos, o que é que se diz aqui do Espírito? Aqui é o Espírito Santo. O que é que se diz? Que o Espírito, ele é o Senhor. Então, nós já temos aqui a primeira ocorrência do termo Senhor, que é um nome de Deus. Ok, lembre-se, o Senhor, no caso aqui, Yahvé, é como se ele estivesse dizendo, ora, Yahvé é o Espírito. Eu quero facilitar o seu entendimento. Eu vou aqui partir do original. Ora, Yahvé é o Espírito. E onde está o Espírito de Yahvé, que está falando do Espírito Santo, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Yahvé, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, como eu vou usar o termo original hebraico, como por Yahvé, o Espírito. Então, meus irmãos, eu estou mostrando aqui para os senhores e senhoras que em 2 Coríntios 3, 17, 18, nós temos o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado aqui de Yahvé. Então, a objeção que se faz de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa porque não tem nome, ela é falaciosa, essa objeção, ela não é verdadeira. Isso é falta de uma leitura atenciosa no Novo Testamento. Estou mostrando aqui para vocês que o termo Senhor, no grego Kyrios, é a tradução do hebraico Yud Rei Vav Rei, Yahvé. Então, vou fazer mais uma vez a leitura. Ora, Yahvé é o Espírito. E onde está o Espírito de Yahvé? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Yahvé, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como por Yahvé, o Espírito. Como que por Yahvé, o Espírito. Então, o Espírito aqui em questão é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. São vários termos usados para um mesmo ser. O Espírito Santo, ele é chamado o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E aqui o nome do Espírito Santo aparece como Yahvé. Ok? Como Yahvé, se você preferir, como Jeová ou Yehová. Vamos aqui para Hebreus 8, 8, 9. Vamos aqui te mostrar mais uma ocorrência. Hebreus 8, 8, 9. O que diz aqui? 8, 8. E de fato, repreendendo, diz, eis, vem dias, diz o Senhor, no grego Kyrios, que vem do hebraico Yahvé, diz Yahvé, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A referência aqui, como vocês sabem, o autor aos Hebreus ele está recorrendo à leitura de Jeremias 31 e 32. Ok, e ele continua. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até a terra, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz Yahvé. Que está escrito Senhor, volto a dizer que no grego é Kyrios, que é uma tradução do hebraico, do tetragrama Yud Rei Vav Rei, que se pronuncia Yahvé.
Então vamos lá, meus irmãos. Esta mesma, eu quero que vocês lembrem isso. Essa aqui é uma citação a partir de Jeremias. Você vai ver essa mesma citação na íntegra em Jeremias. Agora eu chamo você para Hebreus 10, 15. É o que diz assim. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, o Espírito Santo, veja que lá em Hebreus, onde eu li antes, 8, 8, 9, ali diz, o Senhor está falando, mas aqui diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois que eles diz Yahvé, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Está bem aqui. O nome do Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo aqui, que é quem estava realmente falando ali em Jeremias, de acordo com o autor. Primeiro o autor diz que é o Espírito Santo. Depois ele vai dizer, diz Yahvé. Então nós temos aqui, quem é que está falando? O Espírito Santo. Como é o nome do Espírito Santo? É Yahvé. É Yahvé. Está bem aqui, meu irmão. O nome do Espírito Santo é Yahvé. É só você ler Hebreus, capítulo 10 e versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Versículo 16. Esta é a minha aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E aqui o autor tem em mente por Senhor o tetragrama, que se pronuncia Yahvé. Então, a mesma coisa dele dizer, diz Yahvé. Yahvé é o nome de quem? De Deus. Então, o nome Yahvé, o nome impronunciável, que os judeus não pronunciam, este nome ele é aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora vamos aqui para Ezequiel. Vamos aqui para Ezequiel capítulo 11. Olha, Ezequiel e versículo 11, 5. O que diz aqui? Ezequiel 11. Caiu, pois, sobre mim o Espírito de Yahvé, o Espírito de Yahvé, e disse-me, fala, assim diz Yahvé. Veja que Ezequiel diz, caiu sobre mim o Espírito de Yahvé. E como é o nome do Espírito? Aqui é o Espírito Santo. E como é o nome do Espírito? Diz Yahvé, está bem aqui. Versículo 7. Portanto, assim diz Yahvé, Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo ele se apresenta como Yahvé, Deus. Versículo 8. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz Yahvé, Deus. E quem está falando aqui com Ezequiel? É o Espírito Santo. Versículo 10. Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgarei, sabereis que eu sou Yahvé. Aqui é o Espírito Santo quem está falando. Versículo 12. E sabereis que eu sou Yahvé. Mais uma vez temos o Espírito Santo falando. Então, meu irmão, o que não faltam são passagens que mostram que o nome do Espírito Santo é Yahvé. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para Atos. Atos capítulo 28. Vamos lá. Atos capítulo 28, versículo 27. 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando diz, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados.
Ora, meus irmãos, esta citação aqui está em Isaías, capítulo 6, e versículos 9 a 12, na íntegra. Só que quem está falando lá em Isaías é Adonai. Isaías, no capítulo 6:1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono. E no versículo 3 dizia o seguinte, ó: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, e toda a sua glória, e toda a terra está cheia da sua glória. Ora, meus irmãos, o Adonai que foi visto sentado num trono é o mesmo que é proclamado 3 vezes santo. Quando se diz em Isaías 6:3, ó, Santo, 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 é Yahvé dos exércitos, ou Yahvé Sabaote, ou o Senhor dos exércitos. Então, aparece em Isaías 6:3, aparece o nome de Deus, o nome inefável, Yahvé. E este Yahvé que foi visto assentado num trono por Isaías, Paulo, ele diz que é o Espírito Santo. Então, nós fazendo aqui uma ligação das passagens, mais uma vez nós temos aí o nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? É Yahvé, que nas nossas versões em português é traduzido por Senhor. Senhor. Ok, meu irmão? Senhor. Por que o termo Senhor, até onde vai a minha lembrança aqui, no Novo Testamento não é usado com letras maiúsculas, Senhor. Pode até ter, mas a maioria das vezes Senhor, aplicado a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo, é com letra minúscula. A primeira é que é maiúscula, o S. Por quê? Já expliquei. É porque tanto o tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh como Adonai, as duas palavras são traduzidas para uma só no grego, que é Kyrios. E Kyrios é traduzido por Senhor nas nossas versões. Só que quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos a distinção. O nome inefável de Deus, o tetragrama, ele é traduzido por Kyrios, e de Kyrios vem para Senhor, só que em letras maiúsculas. E Adonai é traduzido para o grego por Kyrios, e de Kyrios vem para as nossas versões por Senhor também, mas apenas a primeira letra é maiúscula. Mas no Novo Testamento nós não temos essa distinção. Okay? O que eu estou lhe mostrando aqui é que o Espírito Santo, ele tem sim um nome, e o nome do Espírito Santo é o mesmo nome do Pai e do Filho, é Yahvé. Por isso, não é verdade a objeção que se levanta em cima de Mateus 28:19, quando se diz, Pai não é nome, de fato não é, Filho não é nome, de fato não é, Espírito Santo não é nome, de fato não é. Mas quando Jesus disse, batizando-as em o nome, no grego está to-onuma, que no hebraico é Hashem. Por que foi que Jesus Cristo ele não pronunciou o nome? Porque os judeus eles não pronunciam o nome de Deus. Mas o batismo ali que Jesus estava mandando se fazer é para ser efetuado em o nome, no tetragrama, no nome de Deus. E o que Jesus estava dizendo é que o nome inefável, o nome impronunciável, aí ele vai, este nome impronunciável, o nome inefável é do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De sorte que, se você perguntar qual é o nome do Pai, eu te respondo, é Yahvé. Se você me pergunta qual é o nome do Filho, o nome em questão aqui é o sagrado, que eu estou falando, o nome divino, é Yahvé. Da mesma forma, qual é o nome do Espírito Santo? É Yahvé. Já lhe mostrei em várias passagens que o Espírito Santo, ele se identifica ou é identificado como Yahvé, como o Senhor. Eu creio que não há dúvidas. Eu quero ler aqui mais uma vez Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, para a gente fechar. Números, capítulo 6. Olha o que diz aqui, ó.
6 e 24 em diante. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome, qual é o nome? Yahvé, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, o nome de Deus é Yahvé. Então, veja que Yahvé é o nome do Filho, é o nome do Pai e é o nome do Espírito Santo. Como Yahvé é um nome exclusivo de Deus, logo, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, está derribada aqui a tese daqueles que dizem que o Espírito Santo não tem nome. Logo, não é um ser pessoal. Isso é uma argumentação falaciosa. Na verdade, o Espírito Santo, ele é Deus e tem nome. E o nome do Espírito Santo é Yahvé. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.